Há uma entrevista à Record. Ele disse o seguinte: eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019. Ele tem um perfil de profissional muito bacana, é um vencedor. Nenhum time do mundo deixaria de ter interesse em um atleta como o Daniel Alves. Ou seja, nas entrelinhas, o Landim está dizendo que se nenhum time do mundo deixaria de ter interesse, o Flamengo tem interesse. E o Landim gosta do Daniel Alves, né? E o Abelão? E aí, Abel? Tem como falar não pro Daniel aí? O Abel deu risada aí. Tem como falar não pro Daniel? Chegar ao Flamengo e tal? Não, Daniel, não. Tem como falar não? Eu acho que não. Aí o cenário é completamente diferente. O cara vai para um clube que vai pagá-lo em dia, só aí já muda da água para o vinho, como a gente costuma falar, né? Porque aí ele vai receber em dia. É o que tem acontecido com todos os jogadores do Flamengo nos últimos anos. O Flamengo não está atrasando o salário. Outra coisa, vai chegar num time acertado, vai chegar num time em que ele não será a grande estrela, o mais cobrado, ele será uma das estrelas, ele pode fazer o papel de um grande coadjuvante, que é o papel que ele fez a carreira inteira e muito bem. Ele era um grande coadjuvante no Barcelona, onde ele mais se destacou. Ele era um coadjuvante de luxo, jogando bem. Mas não era a maior estrela. As grandes estrelas eram Xavi, Iniesta, Messi, companhia limitada. Então, no Flamengo, tem tudo para dar certo, na minha opinião. Um time que já está acertado, entrosado, cheio de estrelas. Ele vai ser mais uma. Ao lado de Davi Luiz, de Gabigol, de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique. Ele vai ser mais uma. Vai receber em dia. Minha opinião, tem tudo para dar certo. Ele pode até de vez em quando lá fazer as coisas que ele adora fazer, falar algumas coisas fora de hora, tem o egocentrismo que é dele, mas ele, por outro lado, ele é um cara, ele tem, além da qualidade como um bom jogador de futebol, e eu acho que ele ainda é melhor do que os 3 que tem lá no Flamengo, ele é um cara de grupo, que costuma se dar bem com os companheiros em todo lugar que ele passa. Eu não me lembro do Daniel Alves tendo problema de relacionamento em nenhum clube. Verdade. No Barcelona, no Paris Saint-Germain, na Juventus e no próprio São Paulo. Ele sempre foi um cara querido. Então ele vai se adaptar ali no Flamengo, vai receber em dia e vai jogar. É isso. Tem tudo para dar certo, na minha opinião. Só não pode querer ser meio-campista no Flamengo, né? Que aí, Concordo. Aí ele é mais atrapalha. Ah, não, aí vai lá na lateral, não pô, enche a paciência com essa mas, história. Devolve Dani, essa camisa 10 e vamos pra vida. Dani, aqui não. Agora, o Abel falou uma coisa legal aí, Breileiro. O fato dele não chegar no Flamengo como protagonista, como o dono da história, né? Porque era isso que se esperava dele no São Paulo, né? Pode ser um cenário melhor para ele, porque se você parar para pensar, ele não era protagonista no Barcelona. Ele foi fundamental naquele time do Barcelona. Eu não estou tirando atenção, eu não estou tirando a importância do Daniel Alves no Barcelona, pelo amor de Deus. Não, tá? Ninguém tá. Mas ninguém tá. Mas ele não era protagonista. Ele não era. Protagonista lá era o Messi, era o Xavi, era o Iniesta, né? Ele não era protagonista. Nos outros clubes que ele foi, própria Juventus, passagem marromeno, no Paris Saint-Germain, ok, ali, mas também não era protagonista, né? Então, talvez a coisa possa dar certo até por isso que o Daniel Alves, nem na seleção brasileira o Daniel Alves foi protagonista. Ele é um cara importante, super vitorioso, excelente jogador, mas protagonismo não é a dele necessariamente na carreira. Pode ser uma liderança importante, os caras gostarem dele e tal, mas esse protagonismo ele nunca exerceu. Talvez seja um cenário mais ideal por causa disso? O Daniel Alves sempre foi um jogador de encaixe em jogo coletivo. Ele ajudava a melhorar muitos companheiros. Isso daí a gente nunca pode discutir do Daniel. Ele sempre foi um cara que ajudou muito o Messi, que ajudou o Neymar na seleção. Então, ele é o cara que ajuda o time a andar, mas com esse papel de mais um na orquestra, e não como maestro. Então, nesse ponto, para mim, é bom para o Daniel chegar mais com o pé no chão, de não querer chamar essa responsabilidade de super-herói, e ele tentou esse papel no São Paulo. Ele chamou muito para ele a história da camisa 10, de ser torcedor do clube, e isso também jogou contra, colocou muito peso nas costas dele, e algo até que ele
nunca foi a dele, por exemplo, ser esse meia cerebral, como o Celso disse, né? Não é esse jogador de fazer o time funcionar por ali, ele é um jogador de lado. Então, para mim, seria um bom negócio trazer o Daniel, assim como traz o Davi Luiz, para um papel, digamos, secundário. Já existe um time ali por trás, o cara não vai ser maior que o time. No São Paulo, o Daniel muitas vezes tentou ser maior que o time, tentou ser maior até que o próprio clube, se colocando ali como um cara vitorioso, o cara que ia levar o São Paulo às grandes conquistas. Isso não existe no futebol. Se você não tiver um bom time, se você não tiver as contas em dia, por mais que você tenha um craque no time como o Barcelona tinha um Messi, a coisa não vai funcionar. Então eu vejo que Davi Luiz chegando com o pé no chão, Daniel com o pé no chão, as coisas tendem a funcionar como funcionavam bem na seleção. O Landim viu o Daniel, o Landim era chefe da delegação brasileira na Copa América, no seu melhor. O Daniel foi um dos melhores jogadores da seleção naquela Copa América, exerceu sim um papel de líder e tem muito ali de diálogo, de vestiário. Isso agrada o Flamengo, porque sabe que jogadores assim são sempre essenciais num ambiente que já funciona bem, que eles não serão salvadores da pátria, como o Daniel tentou ser e não conseguiu no São Paulo. Sim, sem dúvida. E aí, professor, como coadjuvante pode funcionar muito melhor do que protagonista? E num clube equilibrado financeiramente, e num clube também que disputa todos os títulos, é favorito em todas as competições que entra, tá num outro clima, numa outra pegada, que o treinador é o treinador que é, o Renato Gaúcho. Muda tudo, a chance de dar certo é enorme e esquece essa passagem pelo São Paulo, é isso? Por essa leitura ele está se livrando de todos os ônus e está ficando com os bônus. Bônus, aliás, em dobro, que ele vai ganhar em dobro. A gente não pode esquecer que ele está ganhando retroativamente, ele já trabalhou por isso, né? As pessoas... Mas todos os ônus ele está se livrando. Ele está se livrando do peso, ele está se livrando de ter que fazer um time andar, esse time já anda. Se ele trabalhar com inteligência profissional, inteligência emocional a essa altura da carreira dele, ele só pode se dar bem em comparação com o São Paulo. Eu não tenho a informação de que o Flamengo efetivamente irá procurá-lo, irá fazer proposta, irá levar essa história adiante até o fim. Mas que o Landim deixou a portinha aberta, né? A gente está se baseando muito nesse flerte do Landim, né? Nessa possibilidade. Então, em se baseando nisso, ele só teria a ganhar. E o próprio Flamengo também só teria a ganhar, né? Ele não está chegando numa posição que vai dar barulho. Se ele chega para jogar no meio campo, por exemplo, isso que me deixa grilado. Se tiver essa insistência, eu acho que não acrescenta muito, não. Agora, se ele trabalhar a inteligência da carreira dele nessa altura da vida, num time estruturado como o Flamengo, ele encerra a carreira com o que ele mais gosta de fazer, que é ganhar mais título. Fatalmente ali ele vai ser mais campeão ainda. Já é o maior campeão da história. Já tem no currículo até o título no São Paulo, contestado ou não, está ali registrado. Campeão paulista de 2021. Então ele só tem a ganhar. E isso também... Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Bem curtinho aí, Breiler, por favor. Isso respinga na história dele no São Paulo. Imagina o Daniel Alves indo para o Flamengo ou para qualquer outro clube, sendo campeão, sendo protagonista de alguma maneira, ele fica ainda menor na história do São Paulo, porque ele vai passar a ser visto com um ar ainda mais de mágoa do torcedor são paulino. Então, o Daniel Alves hoje está muito pequeno na história do São Paulo. O torcedor, no futuro, vai lembrar dele com lembranças pouco positivas. E se ele ganha título por outro time, ainda mais por um rival, a história